eu te dou graça, Senhor, graças Deus, Senhor e Jesus. Tu venceu a morte e reina sobre tudo e todos, Deus. Oh, 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 oh. Levante a tua voz, vamos declarar: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, pois ressuscitaste vivo, és invencível, és invencível. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, Inigualável, hoje a sempre reinarás. Teu é o reino,
poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Estamos em tua presença essa noite, declarando que teu nome é poderoso. E nós levantamos o poder do teu nome sobre a nossa nação uma vez mais essa noite. Vamos orar para a nossa nação nesta noite uma vez mais, essa é a nossa função. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, e te buscamos e gastamos esse tempo dessa reunião declarando que tu és poderoso, e nós pedimos, Senhor, a tua mão de poder na nossa nação. Perdoa os pecados dessa nação, da imoralidade, da desonestidade, da idolatria, da malandragem. Senhor, tem piedade desta nação, Deus. Tem compaixão desta nação, Deus. Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos pedir a ti: salva o Brasil, Jesus. Liberta esta nação, Deus. Oramos pelas próximas eleições. Pedimos, Senhor, que a tua mão de poder esteja nesta nação. Repreendemos todo espírito de morte, violência, desordem nesta nação, nesta noite. Nos humilhamos diante de ti e pedimos paz sobre o Brasil, Deus, de norte a sul, de leste a oeste. Pedimos paz aqui no Rio Grande do Sul. Pedimos a tua bênção nesse estado, Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, na região do Vale dos Sinos. E abençoa o teu povo em toda essa nação. Que sejamos como as virgens prudentes, Senhor, cheio do azeite, cheio da tua unção, cheio da sensibilidade. Possamos estar vigiando, orando, para poder discernir esses dias, Senhor, e procurar a tua vontade. E aqui oramos uma vez mais. Abençoa cada família que está aqui, em nome de Jesus. Põe a mão na pessoa que está do lado e diga: abençoa a tua vida e a tua família. Abençoa a tua casa nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Receba a bênção de Deus na tua família. Receba a bênção do Todo-Poderoso na tua casa. Nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém, igreja. Diga para a pessoa do lado: tu é meu irmão. Eu te abençoo nesta noite. Fique em pé ainda. Nós queríamos convidar todos os parentes, os familiares, mas também queremos convidar o pai Ronei e a mãe Daniele. Venham aqui, nós queremos apresentar a Eduarda Pereira da UOL. Ah, que bênção, olha só. Olha que alegria, nós podemos apresentar ela hoje, né? Não colocar aqui. Ela nasceu 28 de março de 2018. Diga a pessoa do outro lado: Deus pode abençoar a tua família ainda mais. Amém? Quantos querem ver as crianças abençoadas ainda mais? Pode vir toda a família, né? Uma família grande e bonita. Olha só. Uau, família grande. E não estão todos aqui ainda. Bem-vindos, bem-vindos. Parabéns. Que lindo. Quem que é filho do... Olha só, tem avós e bisavós aqui em cima, gente. Ela é neta desses jovem aqui, ó, e dessa jovem aqui, é isso? Bisavós, é aqui, avó, e onde está o outro? Aqui, olha só. Que legal, né? Quantos querem abençoar a Eduarda nesta noite? Jesus foi consagrado no templo, abençoado. Meus colegas, vêm à frente, né? Vamos estar abençoando. Jesus foi consagrado, né? E abençoado. É muito importante essa questão da bênção que vem por meio dos pais. Apresentar o filho, né? E nós estamos felizes que nós podemos hoje, junto com essa
bela família estar orando e abençoando a Eduarda. Mostra a Eduarda para o povo aí, olha ali. Estenda as mãos de vocês para cá. Vou pedir que o vô Pedro ore. Pai, nós agradecemos a Ti pela vida do Eduardo, Senhor. Abençoa esse lar, essa família, esse pai, essa mãe, os avós, bisavós que estamos aqui, toda a família, Senhor. Nós abençoamos a Eduarda, Senhor. Pedimos que Tua mão poderosa esteja sobre ela, guardando, protegendo cada dia da sua vida. Que seus pais possam ensinar a Tua santa palavra para ela, Senhor, se criar no ensino da Tua palavra. E quando crescer, ela não venha esquecer aquilo que foi ministrado a ela na sua meninice, Senhor, na sua pequena idade, mas que ela possa guardar no seu coração a Tua palavra. Abençoa eles, usa eles como pais, Pai, para trazer um bom ensinamento para ela. Guarda toda a família e abençoa. Abençoamos também a família nessa noite que está aqui, Pai, reunida na Tua casa. Abençoa e guarda em nome de Jesus. Amém e amém. Isso aqui é uma lembrancinha para vocês botar no quadro, tá? Deus abençoe toda essa família. E venha mais. Pode sentar nesta noite, glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. Eu queria saudar bem-vindo um grande amigo meu, um casal. Fiquem em pé vocês, eu esqueci o teu nome só. O Edson, isso, fica em pé. O Edson é mais... regula de idade comigo, né, Edson? A gente se conhece há muitos anos. E o Edson tem uma fase na minha vida muito interessante. Porque o Edson mora em Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre. E ele tem uma empresa de colocação em carro. Quando eu era gurizão, eu ia na loja dele, Rubens. E era interessante, quem lembra o tempo dos som com, botava fita cassete, vamos lembrar. Vocês são desse tempo. E era só louvor, né? O Edson é testemunha, desde aquela época, né? Sejam bem-vindos, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a todos que estão aqui hoje à noite também. E um amigo nosso de muitos anos, né? O Evilásio, fica em pé, Evilásio, com o Samuelzinho, olha lá, gente, olha o tamanho que está o Samuel. O Evilásio trabalhou conosco muitos anos ali no centro, né? Bem-vindo, Evilásio, viu? Alegria te ver, já te abracei, tu e o Samuel. Samuel vai ser mais alto que tu, Evilásio. Glória a Deus, que bom, né? Ver as pessoas. O Evilásio é muito querido, ele trabalhou conosco quando éramos ali na Tumeleiro, morou ali inclusive, e nós estamos felizes, amém? João 8, 29 tem um texto muito importante, que quero meditar contigo nesta noite, né? E dizer para ti, Deus está contigo. Amém, irmãos? João 8, 29. Por que Jesus disse isso? E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quantos creem que Jesus passou por momentos difíceis na vida? Levanta a mão bem alto. A Bíblia diz que ele teve um momento que chegou a ter gotas de sangue naquele jardim do Getsemane. Mas é interessante, dentro do contexto aqui, quando Jesus está explicando a sua missão, né? Esse capítulo de João, capítulo 8, ele explica a missão dele. Uma das coisas que ele diz é, aquele que me enviou, Deus, né? Enviou ele, está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É interessante observarmos esse lado da presença de Deus com Jesus. E ele diz o porquê aqui. E eu creio que é uma coisa assim extremamente importante, que é o que nós precisamos desses dias como igreja. Qualquer ministério, qualquer igreja, o segredo está em a presença de Deus estar conosco. Você lembra o que Moisés disse lá, né? No livro de Êxodo?
Se a tua presença não for comigo, eu não vou me mover para lado nenhum. E é interessante, Jesus ele diz, o Pai está comigo. Ele estava no nascimento, ele estava quando ele era adolescente, ele estava quando ele curava os enfermos, quando ele libertava os cativos, quando ele andava com os discípulos, ensinava os discípulos, e o Pai também estava com ele na cruz, a tal ponto que ele disse, Pai, por que tu me desamparou? Por que tu me deixou nesse momento? Mas é interessante que o Pai deixou ele naquele momento por causa do pecado, que ele levou o pecado de toda a humanidade. Mas Cristo, ele tinha uma certeza que Deus estava com ele. E nós não podemos perder esta certeza na nossa vida. E por que perdemos? Aí é que está o ponto. Por que perdemos? Por que perdemos? Porque Jesus responde, eu faço sempre o que te agrada. Jesus poderia ter dito, né, ao contrário, aquele que me enviou não está mais comigo. E eu estou sozinho, porque eu não estou mais fazendo o que agrada a Ele. E quando a igreja deixa de agradar a Deus, Deus não quer dizer que não está mais presente, Ele está presente. Mas a presença, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus quer a sua presença manifesta. Não uma visitação, mas uma presença contínua. E ao ler a Bíblia, você vai ver que Deus sempre quis esta presença sobre lugares e pessoas. E Deus quer ter esta presença, porque a Bíblia fala agora, na nova dispensação, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, o lugar onde deve haver sempre a manifestação contínua e gloriosa da presença de Deus. Mas por que não há? Porque alguma coisa, a igreja, ou nós como pessoa, ou nós como uma igreja, numa cidade, ou num estado, ou na nação, estamos desagradando a Deus. Então nós não pensamos juntos. Algumas coisas vão agradar a Deus e vai atrair a presença de Deus. E ao ler as Escrituras, nós vamos entender. A Bíblia diz sobre Jesus, meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus pode olhar para os céus hoje e dizer, minha igreja amada, eu tenho prazer do que vocês estão fazendo. Eu tenho alegria completa. Eu tenho prazer do que vocês estão vendo, estão alimentando, estão vivendo e fazendo. Cristo cumpriu toda a vontade do Pai. Ele fez a obra perfeita a tal ponto que quando ele morreu ele disse, está tudo consumado. Está tudo realizado. Mas é interessante. Pai está sempre comigo porque eu faço sempre o que agrada. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. A pergunta é esta que nós devemos nos fazer como igreja nessa noite. Nós devemos nos perguntar individualmente como congregação e como igreja na cidade. Nós não somos únicos, a igreja na cidade é muito grande, aqui no Vale. Estamos vivendo uma vida que está atraindo Deus. Estamos vivendo uma vida que está agradando a Deus como Jesus. E ao meditar sobre esse tema há um mês atrás, Deus falou ao meu coração. E de lá para cá viemos meditando nas Escrituras. E avança um pouco, vamos a João capítulo 20. E Deus falou comigo algumas coisas interessantes para a minha vida e para todos nós. João capítulo 20 fala da ressurreição de Jesus. E dentro dessa ressurreição tem uma mulher aqui chamada Maria Madalena. Irmãs, vocês são uma bênção no reino de Deus. Vou dizer de novo, vocês dizem um amém mais frente. Mulheres, vocês são uma bênção no reino de Deus.
Amém, irmãs? E eu fico assim, tocado com o que aconteceu. No primeiro dia da semana, verso 1 do capítulo 20. Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher que tinha tido um encontro com Jesus, e Jesus tinha expulsado 7 demônios da vida dela. Digam todos, 7. Não era pouco, hein? E a Bíblia não apenas diz isso, mas também a Bíblia diz que Maria Madalena era uma das mulheres que seguia e servia a Jesus. E ela estava junto à cruz quando Cristo foi crucificado. Vejam só. Quem aqui já foi abençoado por Jesus? Estamos na mesma condição de Maria Madalena? Recebemos o amor de Jesus nas nossas vidas. Se estamos aqui hoje é resultado do amor. Você que está ouvindo em casa, né, pela internet, você é amado, você é importante para Deus. Agora, olha que interessante. Por que a Bíblia, diante de tantas pessoas com mais importância como João e Pedro, que estão também nessa história, por que a Bíblia destaca Maria Madalena? Porque ela era uma mulher que, diz a Bíblia, que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. O que ela fez? Ela foi ao lugar aonde tinham colocado quem? Verso 15. Perguntou Jesus, e ela não sabia ainda que era Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela foi ao túmulo procurar Jesus. Ela buscou de volta o quê? Algo que era extremamente importante e essencial para a continuidade da vida dela. Nós não podemos valorizar Cristo só no dia da salvação. Cristo tem que continuar tendo o mesmo valor todos os dias para nós. E não apenas ela foi, diz o verso 15, e Jesus pergunta: a quem procuras? E olha, e ela pensando que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste ele daqui, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Por quê? Porque Maria Madalena, ela foi visitada pelos anjos e por Jesus. Por quê? Porque ela não apenas buscou e valorizou a presença, mas a Bíblia diz no verso 11: Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Por que a Bíblia diz que ela permanecia? Porque Pedro e João, diz no verso anterior, voltaram para casa. Ah, que interessante. Mas ela, além de ter valor, porque Jesus tinha feito na vida dela, ela levantou de madrugada e foi em busca de Jesus, mas ela desejou ardentemente a presença de Jesus na vida dela, porque diz que ela permanecia o quê? Junto ao túmulo o quê? Chorando. Por que ela chorava? Porque ela tinha perdido a razão da vida dela. E é interessante que ao continuar lendo esta passagem, você vai ver que Jesus é tão bom, que depois ele aparece aos discípulos, mesmo eles não tendo ficado ali, e depois ele volta de novo quando Tomé não estava na primeira vez, né? O Tomé é um incrédulo.
Mas a pergunta que nós devemos fazer nesta noite: estamos nós valorizando a presença de Deus como Moisés, como Maria Madalena, por exemplo? Ou simplesmente Jesus é mais uma coisa entre as demais? O que diz a Bíblia em Jeremias, naquele texto conhecido por todos nós? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O que essa mulher fez? Ela buscou. O que diz o Salmo 42, 1 e 2? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por que a Bíblia fala desse animalzinho? Porque ele tem duas qualidades. Ele tem uma facilidade de sentir a água, mesmo que seja no deserto. Esse animalzinho, ele corre no deserto por aqueles canos onde a água passa, sabia? Lá em Jerusalém. Porque ele tem uma facilidade de sentir onde está a água, mas ele corre também por um outro motivo. Ele, quando soa, ele exala um cheiro e se torna uma presa fácil para o inimigo. Irmãos, nós vivemos num mundo em que pode nos contaminar, pode nos sujar. E como já ministramos aqui, às vezes nós não nos apercebemos que alguma coisa está nos contaminando. E ela, para ser livre do inimigo, ela quer água para se banhar. E se banhar, ela sai do outro lado, sem o cheiro. E olha o que o salmista está dizendo: a única maneira da igreja permanecer nesse mundo sem contaminação é tendo um coração que suspira, que está sedento como uma terra seca por água, por Jesus, por Deus. E desta forma nós vamos ser banhados no sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo, e vamos ser limpos pela palavra todos os dias. E o inimigo não vai nos alcançar. Mas se perdemos essa fome, se perdemos esse desejo de ser sedentos como a corça pelas correntes das águas. E olha depois o verso 2 diz: assim por ti, ó Deus, diz o salmista, suspira a minha alma pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, diz o verso 2, de Deus. Pergunta a pessoa do outro lado: você tem sede e fome de Deus? O que disse Jesus? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Deus diz um texto em Isaías, diz que Ele tem prazer em derramar água sobre os sedentos. Quero profetizar nesta noite: não vai faltar a presença de Deus em um mundo em crise, por uma igreja sedenta por Ele. Aleluia. Volta para João, nós já estamos em João capítulo 20. E o que acontece na presença de Deus? O que acontece? Deus fala. Verso 16: disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Diga comigo: uma igreja que valoriza, que busca e que é sedento pela presença de Deus, vai ouvir a voz de Deus. Recomendou-lhe Jesus, verso 17: não me detenhas ainda, porque ainda não subi para o Pai, mas eu vou subir e eu vou, completando o que depois diz nesse livro de João, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador.
o Espírito Santo, aquele que vai estar com vocês cada momento. E Ele vai nos guiar e vai nos orientar em toda a verdade. Subo para o Pai. E o que Ele diz? Não é apenas o meu Pai, mas também é o Pai de vocês. O que ela faz? Ela corre para os discípulos. Olha, eu vi Ele. Eu vi Ele. E Ele disse que Deus não é apenas o Pai dele. Ele é o nosso Pai. Não é o que diz o verso 18? Vi o Senhor. E ao cair da tarde do primeiro dia da semana, verso 19, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles. O que diz o verso 26? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Não basta apenas valorizar, não basta apenas buscar, não basta apenas ter um coração sedento. Tem que estar em unidade. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ali, ordena o Senhor a bênção e quê? E a vida para sempre, diz o Salmo 133. 1 Coríntios 1:10 diz: eu rogo que vocês pensem todos a mesma coisa. Sejam unidos. Mas pensem, vamos pensar junto aqui. Se eles não tivessem trancados no mesmo local, aonde que Jesus iria? Se eles não estivessem todos juntos, aonde Jesus iria? Diga, quando estamos unidos, nós atraímos a presença de Deus. Quando estamos divididos, Deus olha e diz: não posso fazer, porque se eu agir ali com eles, eles vão achar que eles são melhores do que os outros. Uns dizem que são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Cefas. Não é o que está lá na Bíblia. Mas em ambos os momentos. Agora, me chama a atenção que Deus usou uma mulher. Primeiro, Jesus apareceu para uma única mulher. Uma pessoa sedenta por Deus pode unir outras pessoas aonde Jesus pode se manifestar. Você já parou para pensar que o avivamento que já aconteceu em toda a face da terra, desde que surgiu a igreja, foi porque algumas pessoas estavam sempre unidas orando? Porque, avança um pouco mais, Atos capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. O que acontece? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos, juntos, na unidade. Uma casa dividida não vai ser derrubada. A igreja precisa ser dividida. Você já parou para pensar que Cristo foi ferido, foi moído, mas não teve um osso quebrado? Cristo foi ferido, foi moído, mas não teve nenhum osso quebrado. O corpo de Cristo pode ter várias formas de manifestação, mas ele é um só na face da terra. E como com esse discernimento nós abençoamos toda a igreja do Vale dos Sinos, do nosso estado e desta nação, e oramos e choramos e pedimos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Deus. Quer bênção na tua família? O pai e a mãe tem que ser um. Senão o filho vai num e vai no outro e escolhe o que gosta e divide a casa. Mas interessante, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se eles não tivessem reunidos no mesmo lugar, o que o Espírito Santo ia fazer? Aonde que eu vou descer? Mas porque eles estavam unidos. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso. Digam todos: uma das virtudes da igreja é a unidade. E nesta unidade, Deus se manifesta. Verso 42 do capítulo 2: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que interessante. Uma mulher que foi liberta de 7 demônios sentiu a falta de Jesus, daquele que tinha abençoado ela. Foi ao túmulo de madrugada, buscou, valorizou. Os discípulos voltaram para casa e ela ficou chorando, desejando. Aparecem os anjos e aparece Jesus. E o que acontece por 3 vezes depois disso? O que Jesus diz para eles? Vamos continuar. Verso 19: estavam todos ali, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Diga à pessoa do outro lado: Deus te dá paz nesses dias. Vivemos num mundo atribulado, vivemos num mundo agitado, mas diga: Jesus diz para ti, a presença dele vai ser paz. O que disse Deus para Moisés? A minha presença vai contigo, mas não só a presença, mas também, vamos ali, vamos ler para não errar nas escrituras. Êxodo capítulo 33, volta um pouco ali. Quantos estão aqui nesta noite? Digam amém. Verso 14, disse Deus para esse homem: a minha presença irá contigo, e eu não apenas vou te dar a minha presença, mas eu vou te dar descanso. Diga a pessoa do outro lado: a igreja, quando valoriza, busca e tem fome pela presença de Deus, ela recebe descanso e paz que vem de Deus. Quantos precisam de descanso, de paz nesses dias? E é interessante que quando Cristo vem, diz o verso 21, disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Por quê? Porque sem paz não se constrói absolutamente nada. Paz é um dos sintomas que a minha vida foi mudada, que a minha vida foi transformada. Não significa que eu não vou ter mais o inimigo, não significa que eu não vou ter mais adversidades, mas eu tenho o Rei da Paz morando dentro de mim, e eu valorizo isso. E eu enfrento como Davi os gigantes, no poder e na paz interior que eu tenho, que vem da presença de Deus. E aí vem Tomé, Jesus novamente aparece. Diz o verso 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha que interessante que Jesus disse para essas pessoas: vou dar muito dinheiro para vocês fazerem minha obra. Não disse isso. Vou dar televisão para vocês. Não disse isso. Vou dar o poder do Espírito Santo. Não, nesse momento ele não falou. A Bíblia diz ali que ele soprou, mas ele não disse isso. Vou dar. Não. Diga: qualquer coisa sem a paz não vai servir para nada. Que adiantaria termos um salão bom assim, um estacionamento gostoso, e se nós estivéssemos brigando aqui entre nós? Eu brigando com Pedro, Pedro brigando com Rubens, e nós 3 brigando com os outros pastores,
e xingando todos os demais pastores do ministério. Não ia sobrar nada. Diga, quando Deus está presente, apesar de sermos diferentes, quando Ele é o centro, a paz vem. E o que traz a paz? Unidade. Unidade. Diga à pessoa do outro lado, não abra mão da unidade. Lucas capítulo 22. Pai, Tu estás sempre comigo porque eu faço o que Te agrada. Então digo a todos, unidade agrada a Deus. Unidade atrai a presença de Deus. O que diz Lucas capítulo 22, verso 7 em diante? É a palavra do boletim desse mês, né? Hoje, nesse mês, nós não temos o boletim no papel, mas temos o boletim na internet, né? Temos o boletim, já digo certinho, temos o boletim em um link. Obrigado, garoto. Tu me salvou. Aí está o link. Você pode ter o boletim. Esta palavra que estamos pregando está nesse boletim. Está no Face da igreja. Digam todos, unidade atrai a presença de Deus. Mas também a obediência atrai a presença de Deus. Aqui nesse texto de Lucas, nós temos uma coisa muito interessante. Lucas, do verso 7 até 22, né? Do verso 7 até o verso 20, fala que Jesus manda eles preparar a ceia, a Páscoa. E olha o que Jesus diz. Eles perguntam, aonde tu quer, no verso 9, que nós venhamos a preparar? Então lhe explicou Jesus. Digam todos, melhor obedecer do que inventar, do que sacrificar, do que correr para lá e correr para cá. Às vezes a gente corre para tudo que é lado, mas Deus não pediu. Mas olha que interessante. O que tu queres, Senhor? E Jesus fala, ao entrar na cidade, verso 10, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, né? Prontinho, cheio de móveis. Ali fazei os preparativos. Sabe, às vezes Jesus fala conosco assim com tanta simplicidade. Eles poderiam ter dito, tu está nos ensinando, Jesus, que é esse negócio de ver um homem com um cântaro? Ele vai entrar numa casa, e depois dessa casa nós vamos falar com o dono da casa e vai dizer que está tudo pronto. Às vezes, nós questionamos um simples falar de Deus na nossa vida. Quem ouviu aquele testemunho de Carlos Anacondia, que ele estava pregando em um lugar do mundo e veio uma pessoa da Rússia, veio uma profetisa e disse para ele, Anacondia, tu vai entrar na Rússia, tu vai fazer assim, assim, assim e assim. Quem ouviu ele falar isso? E ele fez exatamente como aquela mulher tinha dito, que ele sentia aquela vontade de Deus, e era no tempo do comunismo. Ele pegou a Maria, a esposa, e foi. E aconteceu exatamente como tinham dito para ele. E ele foi andando. Ele contou que andou. E parou num lugar grande e disseram, é aqui que as pessoas vão vir e que tu vai ter que falar de Jesus. Ele pensou, aqui no meio desse descampado. E diz que ele não sabe como, mas veio pessoas pela manhã, veio pessoas pela tarde, veio pessoas pela noite. E foi um mover de Deus. E depois de muitos anos, ele volta à Rússia. E um grupo de pastores procura ele para fazer uma cruzada, já com autorização, né? Já não tinha mais o comunismo. E eles falaram, nós queremos te agradecer. Como assim? Queremos te agradecer porque
Uma vez tu veio aqui e o comunismo estava ainda presente, mas tu pregou naquele lugar. Eu, aquele outro. Nós nos convertemos naquele dia. E hoje nós somos pastores. E as nossas igrejas se uniram e querem te trazer para fazer uma cruzada. Imagina se ele não vai, gente. Sabe por que às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque perdemos o discernimento. Desculpe o meu exemplo, mas às vezes nossos cães, nossos gatos ganham de nós. Quem tem um cãozinho aqui conhece a sua voz, levanta a mão. Eu tenho um cão no meu prédio, que quando os donos saem, ele não gosta. Não vou dizer mais nada, ele não gosta só. Mas quando o dono chega na garagem, eu não sei explicar isso, ele deixa a vizinhança em paz. E um dia eu fiz um teste. Desci. Fui na frente da porta do prédio, do vizinho. E ele parou. Mas eu disse, alô? Ele continuou. Ele pensou, não é a voz do meu dono. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Diga, a única maneira de você não esquecer a voz da esposa, do esposo, dos filhos, do funcionário, do professor, seja quem for, e de Deus, é a proximidade. E eles obedeceram, porque eles andavam perto de Jesus. Esse que cura os enfermos, que nos salvou, nos perdoou, nos mudou, nos transformou. Diga a pessoa do outro lado, aquele que começou a boa obra em ti, ele é fiel, ele não muda, ele não mente. Diga, continua crendo no que ele falou para ti, vai acontecer, mas obedeça. E o que aconteceu? O que aconteceu? E indo, tudo obedeceram, verso 13. Encontraram como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. E o que aconteceu? Chegada a hora, Cristo furou com eles. Não. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos. Quer ter a presença de Jesus na mesa, no trabalho, na dificuldade, no desafio contigo? Seja obediente a Jesus. Digam todos, unidade atrai a presença. Obediência atrai a presença. Mas fé também atrai a presença de Deus. Sem fé? Sem fé é impossível fazer milagres? Sem fé é impossível? Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, graças te dou porque tu está sempre comigo, porque eu sempre faço o que te agrada. Esta presença manifesta diária de Deus em nossas vidas traz o sobrenatural, gente. Cura os enfermos, liberta os cativos, muda as situações. Se nós orarmos por nossa nação, Deus vai intervir. Se você orar pelo teu parente que não é salvo, Deus vai salvá-lo. Se você quiser a vontade de Deus para os teus filhos, tu vai deixar Deus mandar eles para onde Ele quer no futuro. Não ouvi amém? Por favor, Eurica, diga amém comigo, amém? Seja feita a vontade de Deus na vida dos nossos filhos, amém, irmãos? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão de um flecheiro. Nós somos os arcos, enquanto eles estão conosco na nossa casa, nós estamos afiando e preparando, mas um dia nós vamos lançá-los.
Dia 19 de agosto eu vou lançar a primeira flechinha, ela vai casar. Orem por mim. Não, estou brincando. Não, estou feliz. Eu não estou perdendo uma filha, eu estou ganhando um filho. Diga para a pessoa que está ao teu lado: entrega teus filhos na mão de Deus. Deus vai cumprir a vontade deles, são teus filhos. Está aqui o Pedro, que é vô. Hoje eu vi tua filha, Pedro, os teus 3 netos e o quarto que está aqui. Lá em Porto Alegre eu vi eles. E eu gostei, o Timóteo olhou para mim e disse assim: tio, fala filho, fala. Tio, estou imitando vocês, como assim? Ué, o vô não teve 4 homens? Teve, eu também. Estou tendo 4 homens. E ele olhou para mim e disse assim: e vai sair um evangelista, tio, vai sair um pastor, vai sair um músico, vai ser um ministro de louvor. Eu disse: vai, meu filho, eu te abençoo. Se Jesus não voltar, tu vai ver teus netos trabalhando. Aleluia, aleluia. Quantos creem que a geração que vem aí vai fazer mais do que nós? Gurizada, eu incentivo vocês: trabalhe para o Senhor Jesus Cristo, sirva ao Senhor, gaste a tua vida, branqueie os teus cabelos ou perca os teus cabelos, mas perca para o Senhor. Não ame esse mundo, não fique correndo atrás daquilo que pode te destruir. Tenha fé. Sem fé, aonde foi que Jesus disse que não pôde fazer milagres? Aonde as pessoas disseram: ele é o filho do carpinteiro, ele não é irmão do fulano, do ciclano. Quando nós não damos o verdadeiro valor para Jesus, a presença dele não se manifesta. E Jesus disse: eu não pude fazer milagres ali, porque havia incredulidade. Fé é dependência de Deus, incredulidade é ignorar Deus. E o que aconteceu com Jesus quando ele chegou na casa para orar por aquela menina que estava morta? Tinha um monte de gente chorando, gritando, e ele deixou todo mundo que não cria lá fora e entrou com seus parceiros de fé e com o pai e com a mãe. Diga: eu tenho parceiros e parceiras de fé. Diga: eu vou continuar crendo que tudo que Deus fala nesse livro é a verdade e vai acontecer. Não é, Delmar? É verdade. Vai acontecer. Diga para a pessoa do outro lado: fé atrai a presença de Deus. Davizinho diante do Golias. A gente sempre diz isso, né? Quanto mais ele caminhava naturalmente para perto do gigante, maior o gigante ficava fisicamente, mas espiritualmente Deus crescia dentro dele. A fé faz nós ver o tamanho de Deus na hora do problema, e não o tamanho do problema, gente. Não adianta ficar falando do problema, só vai aumentar. Jesus disse: não fale do problema, orem, crendo no coração de vocês. Vocês vão dizer: esse monte, esse problema, sai, ele vai sair. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nesta noite: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Jesus. Mas tem uma coisa também que atrai a presença de Deus: a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santidade. Agora, santidade não é uma coisa que acontece assim, me converti e virei santo. Não. Santificação é um processo. Uma vez John Wesley disse: a salvação me tira do pecado, e a santificação tira o pecado de dentro de mim. Interessante o que esse homem falou. Diz que antes de Martim Lutero e John Wesley, Deus levantou um homem chamado John Huss e mataram ele. Mas antes de morrer ele disse: depois de mim vai surgir outros. Que coisa incrível. E vocês não vão conseguir matar. Veio Lutero, veio John Wesley, e eles não conseguiram ser mortos.
Meu irmão, eu quero dizer para ti nessa noite: santidade atrai a presença de Deus na minha vida e na geração que eu vivo. E eu estou abençoando a geração que vai vir depois de mim. Se nós formos líderes malandros, desonestos, andarmos em malandragem e imoralidade, sem vergonhismo, pegar a grana da igreja, fazer o que não deve, nós vamos acabar com a presença de Deus. Mas se nós, como liderança, como pai, como mãe, como professor, como chefe, seja o que for a autoridade de Deus, se você andar em santidade, você vai ser abençoado e vai abençoar aqueles que estão vindo depois de ti. Andemos em santidade para preparar o caminho para aqueles que estão aí vindo atrás de nós, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, porque tem uma multidão de gente olhando para nós. O mundo precisa ver uma igreja santa. Deus é santo. E quando eu não quero a santidade, eu estou dizendo: eu não quero a presença de Deus. E quando eu não quero a presença de Deus, eu não vou ter força para suportar o pecado. Eu vou ser engolido. Mas quando eu quero a presença de Deus, a presença de Deus vai me afastar do pecado, e não o pecado vai me afastar de Deus. Amém, irmãos? Quando eu e você nos santificamos, você e eu não apenas entramos na presença de Deus, mas nós atraímos Deus sobre nós. Já falamos da obediência. Outra coisa que atrai a presença de Deus é uma coisa que às vezes a gente confunde: sinceridade. Diga a pessoa que está do outro lado: você pode ser sincero. Diga a pessoa que está do outro lado: não confunda sinceridade com perfeição. Perfeito ninguém é, gente. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Perfeitos vão ser depois, quando recebemos um corpo glorificado. Mas diga a pessoa do outro lado: você pode ser sincero. Lembra a história daqueles dois que subiram para orar? O publicano e o fariseu? Lembra? Jesus olhou para um e viu ele batendo no peito e dizendo: graças te dou, porque não sou como esse aqui. A Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Dizia: eu dou o dízimo, esse não tem, eu acho que nem dinheiro para dar. E o outro pobrezinho disse que não levantava nem o rosto e dizia: tem piedade de mim, Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Eu vou fazer uma pergunta para ti e tu vai responder. Alguma vez que tu foi com choro e sinceridade diante de Deus, você saiu sem a presença de Deus? Nunca. Mas se a gente vai achando que a gente é perfeito, que a gente é melhor do que os outros, o que diz Jesus? O que se humilhou, desceu justificado. O que se exalta, mas aos humildes eu vou dar minha graça. E tudo que nós precisamos nesses dias é o que Jesus disse para o apóstolo: a minha graça te basta. Diga a pessoa do teu lado: sinceridade atrai a presença de Deus. Raquel, pode tocar esse piano maravilhoso, Raquel. Quantos estão aqui nesta noite? Diga: eu vou vencer. Diga: eu vou chegar na vontade de Deus, porque eu quero atrair Deus na minha vida. Pai, graças te dou, porque não estou só, porque eu sempre faço o que te agrada. Digam todos: unidade, obediência, fé, sinceridade, santidade atrai Deus. Mas eu quero encerrar Gênesis capítulo 22, verso 5. Formoso é. Toca esse, Raquel. Aleluia.
Quanto sente a presença de Deus aqui? Aleluia. Pode subir toda a banda, né? Essa nova geração que Deus está levantando. Eu fico olhando eles aqui em cima e eu fico lembrando quando eu tinha a idade deles. O Edson lembra, né? Edson, eu com violãozinho no culto do jovem, sábado à noite. Lembra, Edson? Pá, faz tempo, Edson. Éramos jovens juntos na mesma congregação. Valeu a pena, né, Edson? E o meu som era só música crente. Não me deixa mal, Edson. Gênesis 22, verso 5. Olha que interessante isso. Se eu abrir em Gênesis que é melhor, né? Eu abri em Êxodo. Eles já botaram na tela, né? São muito rápidos. Essa geração é mais rápida que nós. Muito. 22, verso 5. Conta a história de Abraão. Então disse Abraão aos seus servos, né? Deus pede o filho dele e ele sobe ao monte para fazer o holocausto, sacrificar. E Abraão diz assim: meus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu e o rapaz vamos subir, e o sacrifício do meu filho, do meu sonho, da minha promessa, vai ser uma adoração. Vocês esperem aqui porque eu vou voltar. Ele diz isso? Não, ele diz nós. O verbo está no plural. A verdadeira adoração. O que é isso? O que Abraão está dizendo que é adoração aqui? É uma entrega total dos nossos sonhos. Uma entrega total dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Uma entrega total do nosso futuro nas mãos de Deus, irmãos. Da nossa família, os nossos recursos. Quando nós nos entregamos a Deus nesse nível de adoração, Deus vem para ver a oferta que nós estamos fazendo. E o que aconteceu? Abraão é o que na Bíblia? O pai da fé. A fé atraiu a presença de Deus. Abraão também foi o pai da obediência, porque diz a Bíblia que Deus falou com ele: Abraão, sai da tua parentela. E ele obedeceu e foi sem saber para onde ia. Abraão teve problemas? Claro que teve. Se você contar a história dele, ele não foi perfeito, mas ele foi sincero, mesmo com as suas imperfeições. O que aconteceu? Ele aguardou por 20 e poucos anos a promessa de Deus. E depois de tantos anos, Deus disse para ele: agora pega o que eu te dei, sobe naquele monte e vai lá e faz um sacrifício, um holocausto do teu filho. Mas me chama a atenção o que ele diz: nós vamos subir esse monte para adorar. Adorar é muito mais do que cantar um cântico bonito sozinho, com violão ou sem violão, com uma banda ou sem uma banda. Adorar é muito mais do que cantar uma música que está aí no hit, no topo. Adorar é um coração totalmente rendido. Se você for às Escrituras, você vai ver que dentro do ensino de adoração está a atitude interior de um coração dobrado e prostrado
diante de Deus. O que disse Jesus para Satanás? Se prostrado tu me adorar, eu vou te dar todas as coisas. E Jesus disse: não, você está enganado. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Será que como igreja nesses dias nós estamos dispostos a morrer para os nossos sonhos? Às vezes eu fico me perguntando: será que eu estou disposto como um pastor morrer para os meus sonhos e viver só para os sonhos de Deus? Mas esse é o segredo. Será que eu quero construir meu castelo, o meu reino, ou quero construir o castelo e o reino de Deus? Será que eu quero ver o nome da igreja que eu trabalho acima de tudo e de todos, ou quero ver Deus acima de tudo e de todos? Sabe, hoje eu fui a Porto Alegre. Fui num evento onde o pastor tinha cedido a igreja para acontecer aquele evento. E eu perguntei para ele: pastor, me conta uma coisa, pastor. Como é que o senhor começou esse negócio das casas lares? Ele tem casas lares, um trabalho lindo em Porto Alegre, tem Viamão. E estão pensando fazer aqui em Novo Hamburgo. Ele nos procura, nós vamos estar juntos. Ele disse que um dia ele foi convidado para ir para uma marcha para Jesus em Porto Alegre. E disseram: tu vai levar a palavra quando estiver lá na frente do governador. E ele ganhou aquela palavra, que Deus deseja que todos sejam salvos, que nenhum se perca. E disse que quando ele ia caminhando na rua, na marcha, ele se deparou com 15, 20 crianças de rua. E Deus para ele: esse aí também está dentro do texto que vai pregar lá em cima agora para o governador. Aí ele sobe, a esposa dele fica com um filhinho de 2 anos na praça, e ele sobe lá em cima na marcha. E quando ele volta, tem um mendigo, um menino de 10 anos, do lado do filho dele. E a esposa junto. E o guri tinha um pirulito, esse menino de 10 anos, um mendigo. E o mendigo ofereceu o pirulito para o filho. E terminou o evento. O filhinho olhou para o pai e disse assim: pai, para onde ele vai agora? Um menino de 2 anos. Pai, o meu amiguinho, para onde ele vai? Pá. Ele chamou o garoto e disse: meu filho, como é o teu nome? O que está acontecendo? Meu pai e minha mãe estão nas drogas. E é melhor para mim ficar na rua do que em casa. Pá. Aí ele procurou um irmão que trabalha com crianças e adolescentes, agora me fugiu o nome, conselho tutelar, que estava ali na praça. Como é que funciona isso aí? Ele disse assim: olha, o conselho tutelar vai pegar ele, vai levar ele para casa, e 2, 3 dias depois de novo ele está na rua. Aí ele chamou a esposa e disse assim: o conselho tutelar falou isso e isso, e disse que se a gente quer levar ele para nossa casa, nós podemos ficar com ele 48 horas. E a esposa disse: ok. Levaram aquele garotinho, e assim começou as casas lares. E hoje ele disse para mim:
tem mais quase criança nas ruas de Porto Alegre, tem mais adultos. Deus está usando a igreja poderosamente, pastor. E as crianças são salvas. E uma vez tinha um lar, e as pessoas que cuidavam daquele lar eram de um segmento religioso, deixaram e botaram na 0 hora, que ia fechar o lar. Mas se alguém quisesse, ele foi lá na prefeitura e disse: olha, eu vi aqui na 0 hora. Se quando ele chegou, tinha coisa de bruxaria para tudo que é lado na frente daquela pessoa responsável. E ele disse: eu quero assumir esse lar. 30 crianças, com a estrutura, tudo, mas ele não tinha nada, não tinha ninguém para ajudar. Eu quero assumir isso aqui, porque 2 pessoas em profecia disseram para ele: Deus colocou um projeto no teu coração, não tema, vai em frente, que é isso que eu quero para ti. E veio um pastor e disse a mesma coisa para ele. Então ele foi lá e disse: só tem uma coisa, eu quero deixar bem claro para a senhora: o que nós vamos fazer, nós vamos ajudar as crianças, mas sem falar do amor de Jesus vai ser impossível, porque Jesus mudou minha vida. Eu era filho de um pai e uma mãe que teve 11 filhos. Meu pai era um alcoólatra, e minha mãe nos criou, se converteu, criou 10 filhos, o outro já era casado, mas depois, pela fé dela, ela salvou todos os filhos. E eu sou pastor, meus 3 irmãos também são pastores, nós estamos todos seguindo a Jesus. Jesus mudou minha vida, e esse Jesus nós queremos levar para essas crianças. Pensa a cena, vocês sabem, né? Essa mulher não era cristã, e ela olhou e disse assim: pode assumir. E hoje ele movimenta 3,5 milhões por mês, ajudando crianças em casas lares. Agora, por que ele fez isso? Ele disse: pastor, tudo que o senhor está vendo aqui hoje, eu só obedeci. Eu nunca imaginei, eu nem sabia que eu podia fazer isso. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu? Quando você se rende, se entrega totalmente, a presença de Deus vem. Quando ele ia sacrificar o filho, ele diz: para. E diz a Bíblia que ele, se voltando, viu o cordeiro. E quando o menino perguntou para ele: pai, está tudo bonito, pai, mas cadê o cordeirinho? O que ele disse? Deus proverá. A presença de Deus nos dá a confiança de que em qualquer momento da vida nunca vai nos faltar nada. Você quer ter essa confiança? Então aprenda que adoração é muito mais do que vir num culto apenas e cantar. Adoração é uma entrega total da nossa vida, dos nossos sonhos, e isso atrai a presença de Deus. Você toca no coração de Deus. Quantos querem sentir e viver na presença de Deus? Aleluia. Curva a tua cabeça e diga assim: Senhor, tira da minha vida tudo que pode estar afastando de eu valorizar, de buscar e ser sedento pela tua presença. Tira do meu coração e coloca em mim o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, de agradar o Pai e de viver para o Pai. Em nome de Jesus. Que dom é esse? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos encerrar essa reunião orando, cantando, dizendo todos. Vamos ficar em pé e dizer: oh, 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 oh. Diga ele. Você e Deus, esquece de nós, Eu sou teu e tu és meu.
Deus está nos ouvindo. Eis que estou convosco todos os dias. Valorize a minha presença. Faz em mim, Deus, o teu querer. Diga outra vez. Minha vida dou. Diga a Ele. Rendido a ti. Descanse sobre o teu futuro, diz Deus para ti. Descanse em mim. Receba a paz que vem dele. Faz a tua igreja o teu querer. Diga outra vez. Minha vida dou a ti. Totalmente, Deus. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Põe a mão no teu irmão e vamos cantar isso em unidade. Dizer, é tu que queremos. Eu sou teu e tu és meu. Outra vez, diga. Eis-me aqui, rendido estou. Senhor, obrigado por estás conosco. Nós declaramos a tua bênção sobre a vida da igreja nesse mês. E que seja daqui até o final do ano, final desse ano, meses cheios da tua presença. Limpa-nos, purifica-nos, torna-nos sinceros, amante da santidade, da obediência, da unidade, da fé e uma adoração genuína a cada dia, Deus. Abençoa cada pai, cada mãe que está aqui. Tu conheces o coração de cada um que está aqui. Esse povo é teu, Senhor. Guarda-os, guia-os e abençoa. Abraça o teu irmão e diga: eu quero ir contigo cada vez mais para perto de Deus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. Liberdade, liberdade, liberdade.